Conselhos para Obreiros, de Charles Spurgeon. Capítulo 16. Espero que vocês não tenham se esquecido completamente da escola dominical, mas temo que um grande número de cristãos mal a conheça. Talvez a conheça de ouvir dizer e não por observação. Provavelmente em 20 anos de vida nunca foram à escola ou se importaram com este assunto. Ficariam encantados de ouvir sobre algum sucesso dessa escola. Entretanto, embora nunca tenham ouvido nada a respeito, então contentes. Na maioria das igrejas você encontrará muitos jovens de espírito ardente se dedicando ao trabalho da escola dominical, mas há inúmeros outros que poderiam fortalecer muito este trabalho, mas nunca experimentaram qualquer coisa deste tipo. Poderiam ser desculpados se tivessem outro trabalho a fazer, mas infelizmente não se ocupam das coisas divinas e só gastam tempo enquanto este trabalho, que está acessível, requer sua ajuda. É totalmente negligenciado. Não digo que aqui existe esse tipo de preguiçoso, mas não consigo acreditar que estejamos livres deles e pedirei à consciência que faça seu trabalho com as partes culpadas. As crianças precisam ser salvas. As crianças podem ser salvas. As crianças têm de ser salvas pela instrumentalidade. As crianças podem ser salvas enquanto são crianças. Aquele que disse: "Deixai as crianças vir a mim, e não as impeçais, porque o reino de Deus é dos que são como elas", Marcos 10:14, jamais quis que sua igreja dissesse: "Não nos preocupemos agora com as crianças, e sim quando forem mulheres e homens adultos." Ele queria que elas fossem objeto de oração, que merecessem um esforço honesto e que, nesta fase da vida, fossem convertidas a Deus. A conversão de uma criança envolve o trabalho da graça divina e resulta nas mesmas bênçãos que a conversão de um adulto. No caso da criança, a alma é salva da morte e uma multidão de pecados é perdoada. Entretanto, há uma alegria adicional, pois um grande trabalho preventivo é realizado quando um jovem se converte. A conversão salva uma criança de uma multidão de pecados. Se a misericórdia eterna de Deus abençoar o seu ensino ao pequeno tagarela, como será feliz a vida daquele garoto comparada com o que teria sido se vivesse de modo insensato, desgraçado e vergonhoso e apenas se convertesse bem mais tarde? Esta é a mais alta sabedoria e a mais verdadeira prudência que podemos ter para com as nossas crianças enquanto são jovens e podem entregar o coração ao Senhor. Reivindicar o pródigo é bom, mas salvá-lo de ser um pródigo é ainda melhor. Trazer o ladrão e o bêbado de volta é uma ação louvável e que vale a pena, mas agir a fim de que um menino nunca se transforme em um ladrão, nem um bêbado, é de longe melhor ainda. Daí a importância da escola dominical e a razão pela qual ela está no topo da lista dos empreendimentos filantrópicos. Os cristãos devem ser mais determinados quanto a este assunto. Aquele que converte uma criança do erro impede que ela cometa uma multidão de pecados e, além disso, dá à igreja a esperança de ser equipada com homens e mulheres melhores. Os Samuéis e Salomões da igreja adquirem sabedorias na juventude. Davi e Josias eram tenros de coração quando ainda em tenra idade. Leia a vida dos ministros importantes e descobrirá que sua história cristã começou bem cedo. Embora não seja absolutamente necessário, é muito oportuno ao bom desenvolvimento de um caráter cristão que seu fundamento seja deitado nas bases da piedade da juventude. Se queremos cristãos fortes, devemos olhar para aqueles que foram crentes na mocidade. As árvores devem ser plantadas nos campos do Senhor enquanto são jovens e florescem bem. Atualmente, o trabalho de ensinar os jovens é mais importante do que jamais foi no passado, pois hoje há no exterior pessoas que estão invadindo nossas casas e iludindo homens e mulheres com sua falsa doutrina.
Tomara que as escolas dominicais da Inglaterra ensinem bem as crianças, que elas não apenas ocupem o tempo com frases piedosas, mas que ensinem aos jovens todo o evangelho e as doutrinas da graça de forma inteligente e que orem pelas crianças e nunca estejam satisfeitas, a menos que as crianças se voltem para o Senhor Jesus Cristo e sejam acrescentadas à igreja, e então eu terei medo do papado. E então eu não terei medo do papado. Sacerdotes papistas de antigamente afirmam que teriam conseguido reconquistar a Inglaterra para Roma, não fosse pela catequese das crianças. Nós abandonamos o catecismo. Penso eu que com muito pouca razão, mas de qualquer forma, se não usássemos catecismo piedosos, devemos trazer de volta o ensino diligente, simples e direto, junto com súplicas e orações pela conversão das crianças. A conversão imediata das crianças ao Senhor Jesus Cristo, o Espírito de Deus espera para nos ajudar neste empreendimento. Ele estará conosco. Se estivermos com ele, ele estará pronto para abençoar o professor mais humilde, e até a classe dos pequenininhos não ficarão sem a graça divina. Ele pode nos dar as palavras e pensamentos adequados ao nosso pequeno auditório. Ele pode nos abençoar para que saibamos falar apropriadamente aos ouvidos dos jovens. Se isso não acontecer, se professores não forem encontrados ou forem infiéis, veremos as crianças que frequentam nossas escolas de volta ao mundo, como seus pais, envergonhando-se da religião por causa do tédio das horas gastas na escola dominical. E assim produziremos uma raça de infiéis ou uma geração de pessoas supersticiosas. A oportunidade dourada será perdida e a maior responsabilidade cairá sobre nós. Oro pela Igreja de Deus, a fim de que ela pense mais na escola dominical. Suplico a todos que amam a nação que orem pela escola dominical. Suplico a todos que amam a Jesus Cristo e querem ver seu reino, que sejam gentis com todos os jovens e orem para que o coração de cada um deles seja ganho para Jesus. Este tema domina o meu coração. É um assunto que deveria pesar sobre todas as consciências. Deus precisa conduzir todos os nossos pensamentos a esta questão. Vou encerrar o assunto, mas não sem antes fazer estas perguntas. O que cada um de vocês tem feito pela conversão das crianças, pela conversão de cada uma delas? O que tem feito para a conversão de seus filhos? Isso está claro para você? Você já abraçou seu filho e orou com ele ou por ele? Pai, esse ato terá grande influência sobre seu filho. Mãe, você já conversou com sua filhinha a respeito de Cristo e de sua crucificação? Debaixo da mão de Deus, você pode ser tanto a mãe espiritual quanto a biológica de seus filhos amados. O que vocês têm feito? Vocês que são doutores, tutores e professores dos jovens, está claro o que acontecerá com a alma deles? Vocês que são professores durante a semana, o que vocês trabalham no domingo? Estão fazendo tudo o que podem a fim de que seus meninos e meninas sejam levados o mais cedo possível a confessar o Senhor? Deixarei que pensem no assunto. Vocês receberão uma grande recompensa se, quando entrarem nos céus, como creio que irão, encontrarem lá muitas queridas crianças esperando para recebê-lo. Isso lhe proporcionará outro céu além do céu. Encontrar seres celestiais que o saudarão como professores ou professoras, que os trouxeram a Jesus. Eu não gostaria de receber uma coroa no céu sem uma estrela, por não ter ganho nenhuma alma. Você gostaria? E lá vão elas, o rebanho sagrado das ovelhas, compradas por sangue, conduzidas pelo grande pastor. Muitas delas foram seguidas por irmãs gêmeas e outras têm seus cordeirinhos. Você gostaria de ser uma ovelha estéril no rebanho do grande pastor? A cena muda. Escuto o ruído de uma grande multidão, ouço a música de guerra, meus ouvidos se enchem com a música de vitória. Os guerreiros estão voltando para casa e cada um
está trazendo seu troféu no ombro para honrar o capitão. Adentram o portão de pérola, marcham em triunfo rumo ao Capitólio Celestial, pelas ruas de ouro, e cada soldado carrega sua porção dos despojos da guerra. Você estará lá? Estando lá, marchará sem troféu e não acrescentará nada à pompa do triunfo. Não levará nada que tenha conquistado na batalha? Não ganhou nada para Jesus com sua espada e seu arco? Novamente, outra cena está diante de mim. Ouço gritos, é a canção da colheita, e vejo os ceifeiros trazendo seus feixes. Alguns deles estão curvados por causa da quantidade de feixes que carregam sobre os ombros. Esses foram chorando, mas voltaram regozijando e trazendo seus feixes. Ao longe vem uma pessoa que traz só um punhado de grãos, mas seu grão é rico. Ele tinha um pequeno pedaço de terra e uma pequena semente de trigo lhe foi confiada, e ela se multiplicou conforme a regra da proporção. Você estará lá sem nunca ter semeado nem plantado, e consequentemente sem ter ceifado? Se assim acontecer, cada trigo de um ceifeiro será uma angústia ao seu coração, porque se lembrará de que não plantou, e portanto não pode colher. Se não amar meu mestre, não pode confessá-lo também. Se ele não o comprou com seu sangue, não permaneça com ele, não coma da sua mesa, nem diga que é seu servo. Contudo, se suas feridas o compraram, entregue-se a ele. Se você o ama, alimente suas ovelhas, ele permanece aqui, despercebido aos olhos, mas conhecido pela fé. Ele lhe mostrará a marca das feridas nas mãos e nos pés, e diz: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. João 20, 21. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16, 15. E lembre-se disso, aquele que fizer um pecador retornar do erro do seu caminho salvará da morte uma vida e cobrirá uma multidão de pecados.